Olá, muito boa noite a todo mundo que vai me assistir ou a todo mundo que terá contato com esta gravação. Bom, meu nome é Luiz Mário, sou o atual presidente do Parlamento Comunitário, sou um jovem estudante de economia, sou escritor, tenho um livro com o título Pretitude Ferida, no qual temos uma abordagem direcionada para a África, dentro do plano econômico, razão pela qual esta é uma das razões que me trouxe aqui neste vídeo, expor uma preocupação enorme, uma grande preocupação, melhor dizer assim, que está em torno do debate que a sociedade angolana atualmente está a viver, ou está a passar e está a debater, que é a questão do aumento do salário mínimo nacional. Queridos, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito importante e é preocupante. Os nossos sindicalistas estão preocupados em clamar ao governo o aumento salarial, ou ao fazer com que haja um aumento do salário mínimo nacional, de modo que pudéssemos assim, né, ou que eles pensam, assegurar uma maior estabilidade no bolso dos consumidores ou no bolso das pessoas que vivem em Angola, que em poucas palavras é o povo. Bom, na verdade, o que os nossos sindicalistas estão atualmente a pedir é uma coisa que eu acho uma utopia. É uma utopia não porque o valor vai ser excessivo ou vai ser alto, mas porque eles estão diretamente atacando o topo do problema, em vez de simplesmente atacarem a base, que é uma das formas estratégicas de se fazer. Na verdade, os nossos sindicalistas e alguns economistas do bungle, se assim podemos dizer, têm sido negligentes quanto a uma matéria muito importante envolvendo a questão da política monetária. Na verdade, as políticas monetárias são essenciais para que se possa criar um nível de estabilidade aceitável dentro do mercado e para a própria moeda nacional, razão pela qual olhar os sindicalistas que estão clamando para um salário de 250 mil, que agora parece que baixaram para 100 mil, eu acho aquilo uma autêntica falta de respeito para os economistas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu acho que aquilo é uma afronta aos estudos econômicos. Por quê? Porque não se combate a perda excessiva do poder de compra aumentando o salário das pessoas. Como eu disse mais atrás, existe uma questão muito importante, que é a questão da política monetária. Dentro da política monetária existem duas políticas essenciais que eu tenho constantemente, desde 2019, 2018, 2019, a martelar de uma forma crítica, fazendo análise e balanço em torno da presidência de José Eduardo dos Santos e em torno da presidência de João Lourenço. A política monetária, né, como eu disse, dentro dela existem outras políticas que dão asseguramento às mesmas políticas monetárias que serão aplicadas primeiramente dentro do Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola, e em segundo lugar, o Banco Nacional de Angola cria formas de levar essas mesmas políticas criadas pelo Banco Central e leva para a sociedade. Ou seja, as políticas monetárias, o que é isso? A política monetária é o que determina a oferta dos preços. A política monetária, na verdade, não é que determina a oferta dos preços. A política monetária é que determina as normas de condutas econômicas que estarão sendo vigoradas dentro de uma toda sociedade. E dentro das políticas monetárias encontra-se vários indicadores. Encontra-se indicadores contracionista, encontra-se indicadores expansionistas, encontra-se indicadores que podemos dizer que agora a taxa de juros, a taxa de inflação e assim sucessivamente. Tudo isso está englobado dentro das políticas monetárias, razão pela qual dentro da política monetária existem políticas essenciais que darão forma a uma toda sociedade, ou que dão forma a uma toda sociedade. E são essas políticas monetárias que os nossos economistas do bungle e os nossos sindicalistas precipitados, arrogantes e espertinhos, né,
não tem atualmente levado em conta. E como disse mais atrás, este é um assunto delicado. Na verdade, na política monetária, como disse, a política monetária é que determina a forma de conduta social ou a forma de conduta econômica que uma toda sociedade vai seguir ou um todo governo vai seguir dentro de uma toda sociedade. Então, se as políticas monetárias é que determinam a forma de conduta econômica e social dentro do mercado e dentro de uma toda sociedade, como também dentro de um governo, é claro que quando se encontra ou o país está enfrentando certos tipos de dificuldades financeiras e econômicas ou uma instabilidade do mercado mediante a subida a subida ou a alta taxa da inflação, automaticamente deveria se combater o quê? Deveria se combater as mesmas políticas monetárias que estão vigorando naquele instante ou naquele momento. Razão pela qual achar que levarmos as propostas ou a proposta do aumento salarial para uma instância superior, que é o governo, para que ele possa equilibrar ou ajustar o salário, não será uma forma eficaz de combater com a subida excessiva dos preços no mercado, mas sim será uma das formas de afundar a própria economia nacional e, em segundo lugar, desvalorizar muito mais a nossa própria moeda. E como disse mais atrás, existem dentro da política monetária outras políticas, mas para isso eu vou ter que ser um pouquinho breve, né? Por causa do tempo, vou explicar uma coisa bem simples. Existe a política monetária expansionista e existe a política monetária contracionista. A política monetária expansionista é um tipo de política que permite o governo abaixar as taxas de juros e, com isso, fazer com que haja abertura dos bancos, no qual os bancos vão vender alguns títulos para o governo, para pessoas individuais, empresários e assim sucessivamente, de modo que eles, né, através da mesma política monetária, essas pessoas possam ter os canais de abertura de dinheiro abertas, ou canais de acesso ao dinheiro abertas, que são os bancos, no qual essas mesmas pessoas vão poder tomar o dinheiro aos bancos para emprestar para consumo e as empresas vão tomar para investimento e o governo toma aquele dinheiro aos bancos em forma de títulos ou dívidas públicas, né? Esses títulos são considerados dívidas públicas. Então, qual é o problema da política monetária expansionista, que é a coisa que o João Lourenço está a seguir mediante um plano estratégico já deixado por José Eduardo dos Santos? É que a política monetária expansionista só gera inflação. Só gera inflação. Por quê? Quando se tem abertura dos mercados ou abertura dos canais envolvendo o dinheiro, que são praticamente os bancos que dá liberdade para o governo vir para comprar títulos, quando tem essa abertura, a política monetária favorece a inserção de mais dinheiro dentro do mercado. E a entrada de mais dinheiro no mercado ou na economia gera inflação. E com isso, as empresas não conseguem produzir o bastante para poder atender com a demanda e, em consequência disso, essas mesmas empresas terão que aumentar os preços os preços dos produtos no mercado. Razão pela qual esta subida dos preços gera inflação. E gerando inflação, se controla, os vendedores, os comerciantes controlam a alta procura, mas ainda assim gera um transtorno na própria economia, porque a inflação e a subida dos preços. Já a outra política, que é a política monetária contracionista, é um tipo de política monetária que facilita fechar os canais abertos de saída de dinheiro, ou seja, a política monetária tem a função de contrapor a alta taxa de inflação. Logo, podemos dizer aqui que a política monetária contracionista controla a inflação, mas o presidente João Lourenço não está conseguindo lidar com esta questão da política monetária, razão pela qual ele não consegue gerir de forma sábia, não consegue olhar a política monetária que atualmente tem dentro, ou que está vigorando dentro da sociedade angolana. Ele não consegue olhar aquela política monetária que é expansionista e não consegue identificar qual é o real problema daquilo. Tampouco os nossos sindicalistas também conseguem visualizar e encarar de forma coerente, de forma acertada,
aquela política. Por isso que eles acham que se aumentar o salário mínimo nacional para 250 mil, estaremos resolvendo o problema das pessoas. Mas a verdade é que não estaremos resolvendo o problema das pessoas. O que na verdade estaremos fazendo é perpetuarmos o domínio da nossa própria escravidão, o domínio do nosso próprio sofrimento. Por quê? Quando se está a viver uma situação econômica no qual existe uma alta taxa de inflação, não se deve fazer o aumento salarial. O que deve se fazer o quê? É procurar formas de conciliar as políticas monetárias que estão a vigorar naquele momento, acabar com aquelas políticas e criar outras políticas. Todavia, quem tem função de criar outras políticas é o Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola deveria estar focado em procurar soluções dentro de uma estrutura de política monetária diferenciada, que envolve a política monetária contracionista, para contrapor, primeiramente, a alta taxa de inflação e a baixa queda da taxa de juros. Por quê? Quando se aumenta a taxa de juros, se fecha os canais de acesso ao dinheiro. Logo, as pessoas vão ter menos dinheiro para consumir, menos dinheiro para gastar na rua, e as empresas vão ter menos dinheiro para investir e, consequentemente, este balanço vai gerar um equilíbrio dentro da economia. Por quê? Porque a inserção de muito dinheiro no mercado gera inflação e a retirada do dinheiro diminui a inflação, razão pela qual os sindicalistas deveriam focar-se em baixar as taxas de juros. Os sindicalistas deveriam focar-se em pressionar o governo para criar-se políticas para acabar com a taxa de juros, ou para acabar com a taxa de inflação, baixando ou subindo as taxas de juros. Logo, podemos dizer o seguinte: se os sindicalistas estão pedindo 250 mil kwanzas como salário mínimo nacional, e ainda assim temos uma política monetária instável, que está consequentemente subindo os preços dos produtos no mercado, é praticamente quase que inútil haver um salário deste porte. Por quê? Porque hoje acordamos com um saco de arroz a 30 mil kwanzas, tendo em conta o mercado que está instável e a inflação que já gira em torno de 22,7%, e tem estimativa de subir para 24,2% até o final do ano. É claro que o mercado está totalmente desgovernado. Está desgovernado, desequilibrado. Logo, salário de 250 mil ou 100 mil não vai adiantar nada. Por quê? Porque hoje estamos comprando um saco de arroz a 30 mil kwanzas, né? 30 mil kwanzas. E amanhã de manhã, quando nós vamos acordar com preços a 32 mil kwanzas. Por quê? Porque a taxa de inflação está consequentemente a subir. E quando a taxa de inflação está consequentemente a subir, ainda que nós ganharmos 1 milhão de kwanza, não vai adiantar para quase nada. Por quê? Hoje vai aumentar o salário mínimo nacional para 1 milhão de kwanzas, por exemplo. E a taxa de inflação sobe para 39%. Sabe que hoje custava 30 mil kwanzas, pode custar 100 mil kwanzas. No 1 milhão já vais tirar 100 mil kwanzas só para saco de arroz. Saco de flor pode estar 200 mil kwanzas. No 1 milhão vais tirar mais 200 mil kwanzas. Com 100 mil são 300 mil kwanzas. Ficas com quanto? Ficas com 700 mil kwanzas. 700 mil kwanzas. Tem a propina, tem a luz, que consequentemente, mediante a taxa de inflação e a alta subida do preço do combustível, também vai influenciar na energia. Logo, a energia que está a custar 5 mil kwanzas, 5, 7 mil kwanzas, pode custar 20 mil kwanzas. Então, não faz sentido ter que ganhar salário alto, sendo que a inflação vai subir e, consequentemente, os preços vão acompanhar, os preços do mercado vão acompanhar a taxa de inflação. Quando a taxa de inflação sobe, os preços também sobem. Ainda que nós ganharmos 200 mil, não vai conseguir suprir todas as nossas necessidades básicas. Conseguimos nos aguentar com 250 mil durante 30 dias ou durante 15 dias, mas enquanto o mercado estiver dessa forma instável, que não se sabe se amanhã o saco de arroz vai custar 25 mil ou não, automaticamente não estamos fazendo nada. Razão pela qual eu acho um exagero da parte dos nossos sindicalistas pedirem 250 mil de salário. Não deveria se combater o topo do problema, deveria se combater a base. E a base são as políticas monetárias dentro do Banco Nacional de Angola. É ali aonde os sindicalistas deveriam se focar, deveriam acabar com a política monetária expansionista e criar formas de criar política monetária contracionista.
para que se possa contrapor a alta dos preços da taxa de inflação, ou a alta dos preços e a taxa de inflação, e consequentemente controlar o desequilíbrio que é na nossa própria moeda. Porque o Kwanza, a cada dia que passa, está mais burro do que nunca. E sendo eu estudante de economia, olhando esses dados econômicos de Angola, eu fico frustrado, fico muito frustrado. Por quê? Porque nós temos contato com os dados de Angola, temos contato com matérias, conhecimentos, capacidade para acabar com as dificuldades que há dentro da economia de Angola, dentro dos dados econômicos de Angola, mas não temos oportunidade para poder falarmos disso. Então, na minha opinião, penso que o governo não deveria aumentar o salário mínimo nacional, não deveria aumentar o salário mínimo nacional para 250 mil kwanzas, ou 100 mil kwanzas, como agora estão a tentar rebater. Deveria se focar em baixar a taxa de juros, controlar-se a taxas de juros. É a partir da taxa de juros não, desculpa, a taxa de inflação. É a partir do controle da taxa de inflação que vai se poder controlar a subida dos preços, que ainda que nós ganhemos 30 mil kwanzas, com a taxa de inflação baixa, os preços vão baixar, o saco de arroz pode custar 20 mil kwanzas, 20 mil kwanzas não, 15 mil kwanzas, pode custar 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas. Tem que se criar essa forma, combater-se a raiz do problema. E a raiz do problema aqui não é o salário que é pouco, mas sim a taxa de inflação que está constantemente a subir. A raiz do problema aqui é o desequilíbrio que é na nossa própria moeda. O Kwanza está burro. E não está burro porque ele quer estar burro sozinho, não. Está burro devido às péssimas políticas monetárias. Deveríamos pensar forte, pensar como uma sociedade, dar ouvido a quem sabe. Ninguém deveria ter que priorizar o partidarismo. O governo também deveria pensar nos gastos que tem feito, porque uma das formas de acabar-se com a taxa de inflação, que está muito alta, fazendo com que os preços subam de forma drástica no mercado, são os gastos excessivos que há dentro do próprio governo. O governo deveria parar de fazer gastos excessivos. É impossível controlar a taxa de inflação, sendo que o governo está fazendo gastos excessivos, o governo está tirando dinheiro dos cofres, está aplicando no mercado. Muita inserção de dinheiro no mercado gera inflação. Então o governo deveria parar de fazer essas porcarias, essas cagadas. Deveria focar-se em fazer algo de forma acertada, que é primeiramente criar políticas monetárias eficazes dentro do contexto da política monetária contracionista, para primeiramente contrapor as merdas todas que está acontecendo no país, né? As merdas econômicas todas que estão acontecendo no país, a própria crise econômica, a taxa de inflação, a taxa de juros, e consequentemente, depois de se mudar as políticas monetárias, deverá se atacar o próprio governo, criar-se formas de inspecionar os gastos do governo. Quando penso nessa merda, essa toda cagada, eu fico frustrado. Por quê? Porque nós conhecemos da matéria, temos domínio da matéria, mas as pessoas não nos dão ouvido. Os sindicalistas que estão a pedir 250 mil kwanzas estão pensando simplesmente na barriga deles, não estão pensando em resolver o problema. Dar um QO dentro do nosso problema econômico ou econômico, usando o aumento salarial como sendo uma das estruturas, uma das formas eficazes para acabar com o nosso próprio sofrimento ou para aliviar os gastos no nosso bolso, é absurdo, é estúpido, é idiota, não faz sentido. Deve-se combater a base, como eu disse, combate-se a base, e a base são as políticas monetárias dentro do Banco Nacional de Angola. As bases são cortar os gastos excessivos que o governo faz. As bases são, o governo deveria priorizar a diversificação da economia. As bases são, o governo deverá parar de fazer dívidas excessivas. Porque quando se faz dívidas, você deve 300 mil kwanzas. Você não vai pagar 300 mil kwanzas, pode pagar 400 mil kwanzas. Então, não faz sentido. Você faz dívidas para pagar superior àquilo que você deveu. E sabemos muito bem que isso não, para uma economia como a de Angola instável, não é o caminho certo. Portanto, controlar-se os gastos. Os gastos estão muito altos. E é isso.
Não devemos pensar de forma individualista, não devemos pensar de forma muletizada, no qual vamos trazer soluções de muletas, mas sim devemos pensar numa solução a longo prazo. E a longo prazo é mudar-se as políticas monetárias dentro do Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola, para acabar-se com a alta taxa de inflação. E é nós, estamos juntos.